Olá pessoal, eu sou o professor Rafael, professor do curso de auxiliar veterinário e hoje estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje a gente vai falar exclusivamente sobre os bovinos, né? Principalmente eles. Que rebanho bovino, quando a gente fala em criação de bovinos, a gente pensa muito na produtividade, aumento de produtividade, redução de perdas, a gente pensa sempre nessa parte de economia, porque hoje em dia é um dos setores que mais está crescendo. A gente chama esse setor de pecuária, né? É aquele que cria esses animais, a gente dá o nome de pecuarista, né? E está crescendo muito o mercado, principalmente devido ao grande número de pessoas que existem aqui no Brasil e o Brasil ter um grande rebanho e também fazer bastante exportação de carne para o exterior, certo? Então, seguindo aqui, para mim não se perder aqui na apostila, olhando aqui os assuntos que a gente tem para falar, eu queria falar hoje de como aumentar essa produtividade, de como reduzir perdas, reduzir mortalidade de bezerros, né, evitar problemas. Porque quando a gente fala em ganhar dinheiro, a gente fala em economizar dinheiro também, né? Quando a gente fala em bovinos, né, em animais de produção, a gente sempre pensa em prevenir doenças, em prevenir que as coisas aconteçam, é sempre melhor do que a gente tratar depois. Porque além de sair mais barato, a gente ainda economiza, por exemplo, tempo. Certo? Então vamos lá. Quando a gente fala em auxiliar veterinário, nesse meio, então uma das áreas que está crescendo bastante, né? A área de auxiliar veterinário. E tem muito campo por auxiliar quando a gente pensa nos bovinos, né? Então, assim como o médico veterinário pode trabalhar a campo ali na fazenda, né, atendendo a propriedades, pode trabalhar na indústria, né, na parte de inspeção. Então, o auxiliar ele vai auxiliar em todas essas etapas, de tratamento, na prevenção, né, e tudo isso. Então, a importância da pecuária no Brasil, então qual que é a importância? Aqui no comecinho da apostila tem esse tópico. A gente pode falar o que disso? Que a pecuária ela vem crescendo cada vez mais. Um dos jeitos da gente acompanhar esse crescimento é o preço da carne comparado a outros alimentos. Então a carne ela é um alimento nobre, um produto de origem animal que tem um valor agregado, valor financeiro alto. Então, além da carne ser de forma nutricional muito boa, tem um jeito da gente acompanhar isso. Então, ela é valorizada, ela é vendida no açougue por um preço alto comparado até com os outros alimentos, né? E quando a gente fala em animais vivos, a gente não vai falar em quilos, a gente vai falar em arrobas, certo? O que é uma arroba? É uma medida de quilo. Uma arroba equivale a 15 quilos. Assim como, por exemplo, medida em hectares, em alqueires, que equivalem a tantos metros, certo? Então, a gente usa essa medida para falar quando a gente vai falar de bovinos, tá? Raças de bovinos. Quais raças a gente deve criar? Por que a gente deve criar tal raça? Então, o que vai mudar de raça para raça? Então, tem geralmente aí três tipos mais comuns de raças. Existem várias e várias raças, mas três tipos, né?
que são a de aptidão para carne, aptidão para leite e dupla aptidão. O que é isso? É que existem determinadas raças que são melhores para converter aquilo que come em leite e outras melhores para carne e outras que têm dupla aptidão. Então, tanto leite como carne, né? Então, algumas raças a gente vai estar usando elas para criar, para engordar, para lá na frente vender para consumo de carne, porque tudo aquilo que elas comem é convertido melhor em carne. Elas engordam mais facilmente. Outras a gente vai estar criando para produção de leite, porque tudo aquilo que elas vão comer, elas vão converter melhor em leite. Consequentemente, aquelas que são melhores para uma coisa são piores para outra, né? Aquelas raças que têm dupla aptidão, elas não são tão boas assim para nenhuma das coisas, mas não são tão ruins assim para nenhuma das coisas. Então, o que vai influenciar? Qual que é o tipo de negócio que eu quero seguir? Então, vamos supor que um proprietário de uma fazenda de uma determinada região tem bastante comércio para leite. Ele vai criar gado de corte se ali é fraco o comércio para corte. Então a gente tem que pensar nisso, certo? Outra coisa, o clima. Então regiões que tem muito barro, onde uma área montanhosa, não é muito bom para gado de leite, né? E aí tudo isso vai influenciando, certo? Então, como a gente vai corrigir isso, como a gente vai aumentar essa produtividade? Pensando nisso, né? Se eu crio um rebanho de leite, né, em uma área onde tem muito barro, vou ter que tomar muito cuidado com mastite, por exemplo, né, doenças de casco, né? Vacas holandesas em regiões muito quentes, elas não vão ter conforto térmico e aí vai perder na produtividade de leite, certo? Então elas sofrem com o calor. Então tudo isso eu tenho que pensar para que aumente a produtividade e aumente os lucros, certo? Se eu crio vaca para produção de leite, né? Eu não dou uma boa dieta para elas, muito murro para subir, tem que andar muito para chegar na sala de ordenha, no curral, aí o que vai acontecer? Vai afetar tudo isso na produtividade, certo? Enfim, tem algumas doenças que a gente vai estar chamando aqui de patologias, né? Então, que a gente pode prevenir, né? Muitas delas a gente não consegue prevenir, porque às vezes não tem vacina, ou a gente não consegue tratar porque não tem cura, mas aquilo que a gente pode estar prevenindo, como eu falei, é muito mais interessante a gente fazer a prevenção ou profilaxia do que o tratamento. Primeiro porque o tratamento, além do animal ter menos chances, a gente vai estar gastando mais, certo? Então tem várias doenças, como eu falei, mastite, doenças de casco. Como que a gente vai prevenir isso tudo? Só da gente evitar do animal ter contato, ficar tendo muito contato com barro, com bactérias ali que tem no barro, cascos úmidos, ficar deitando no barro, contaminando as tetas, o Uber, toda essa região onde tem um canal ali que passa o leite, a gente vai estar evitando muita coisa. Então, esse é o caminho, esse é o caminho para a prevenção, né? E aí tem algumas doenças que a gente pode estar fazendo a vacinação, que é muito importante. Então, brucelose é uma doença que a gente pode estar fazendo a vacinação. Clostridioses, que são um grupo de doenças como carbúnculo sintomático, entre outras, né? Tétano, raiva, tudo doenças que a gente pode estar fazendo vacinação para que os animais não tenham essas doenças na propriedade, né?
e não gere despesas e até perda desses animais. Por exemplo, uma vaca com mastite, se for um rebanho de leite, onde é maior incidência de mastite, é um rebanho de leite, porque tem maior probabilidade de entrada de bactérias na glândula mamária ali nessa região ali das tetas, né? Precisa ser aplicado antibiótico nessa vaca. Então esse leite não pode ser aproveitado. Existe uma coisa que a gente chama de período de carência, né? Tem que respeitar esse período de carência, né, desse antibiótico, né? Então vai ser aquele período em que eu tenho que descartar esse leite, não posso usar para consumo humano, né? Então eu vou estar perdendo. Primeiro que eu vou estar gastando com o tratamento e não vou estar lucrando com essa vaca.